Eu quero hoje conversar um pouquinho. Hoje e nos próximos 2 domingos eu vou falar um pouco sobre família. Família, nós estamos vivendo alguns dias bem delicados, na verdade. Tá? Os valores cristãos têm sido afetados e muito, como que eu posso dizer? Temos sido muito atacados pelos valores, pela nossa crença, por aquilo que nós acreditamos. A gente pode até pensar, parece uma briga infernal. E realmente é, porque eu creio que o inferno está se chacoalhando todo, e ele sempre fez isso para tentar destruir os valores de Deus, os valores do cristianismo, os valores aquilo que nos mantém. Então, Satanás tem tentado destruir a igreja, tem tentado destruir os valores, tem tentado desconstruir, na verdade, não é nem quebrar, mas é desconstruir. É você usar meias verdades, ele tenta com astúcia, denegrir ou dizer meias verdades para tentar nos enganar, daquilo que Deus, daquilo que é verdade em Deus. Então temos sido muito afrontados, mas o que nós podemos ter a certeza é que a igreja, Satanás nunca vai conseguir derrubar a igreja de Cristo. Porque a igreja é de Cristo e ela é vitoriosa. E nós nunca deixaremos que os valores que acreditamos sejam silenciados, em nós. Amém? Nós não podemos silenciar naquilo que nós acreditamos. Nós não podemos silenciar a nossa voz naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos, aquilo que é valor para as nossas vidas. Nós não podemos nos calar. Nós não vamos brigar com ninguém, nós não vamos forçar ninguém a nada, mas também nós não podemos nos calar e achar que o que é errado é colocado como certo e a gente tem que engolir e ficar quieto. Não, nós podemos sim nos posicionar, nós podemos sim ter a nossa posição, aquilo que nós cremos, aquilo que é valor para nós e defender aquilo que é valor para nós. E hoje eu quero falar sobre o valor da família, que não só nesses últimos meses tem sido atacado, mas é uma estratégia de Satanás desde sempre, de tentar destruir a família. A família, quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que desde a criação, Satanás tentava destruir a família. Quando nós vemos, quando Adão e Eva caíram, eles pecaram, eles desobedeceram. O que Satanás fez após a queda? Incitou Caim, o pecado entrou em Caim ao ponto dele matar o seu irmão Abel. E com certeza aquilo trouxe consequências terríveis para a família ali de Adão. E a gente vê outras coisas acontecendo. Você se lembra, por exemplo, dos irmãos de José que queriam matá-lo, e no fim acabaram vendendo ele como escravo. Para a família, de uma certa forma, a família tentando ser destruída, destruir ali os valores, destruir ali os laços familiares. Nos dias atuais, vemos, por exemplo, um número muito grande de mães solteiras. Nós vemos um número absurdo, de mães solteiras, o que acaba trazendo um desequilíbrio ao mundo que nós vivemos. Quando nós vemos diversos jovens, adolescentes, muitas vezes rebeldes, ou até mesmo pessoas que hoje têm mais idade, mas mesmo assim se ainda rebeldes, porque tiveram a sua infância foi privada de uma família, de um conceito de família. Então, isso traz grande desequilíbrio ao mundo que vivemos. Tal qual a gente vê algumas coisas que têm acontecido nos nossos dias, que é consequência dessa perda, desse valor dos laços familiares. Então a gente vê Satanás a todo tempo. E por que Satanás, Por que será que Satanás quer tanto destruir a família?
né? E a gente precisa olhar, né? Quando nós olhamos para a criação, a gente vê a perfeição de Deus nos mínimos detalhes. Quando você olha para a natureza, por exemplo, você não consegue ver, ou pelo menos se maravilhar, quando você vê aquele pôr do sol, quando você vê os ventos que trazem a chuva, ou, enfim, o nascer, né? O nascer, o pôr do sol, o processo, por exemplo, de uma planta, de uma plantação, de uma árvore, tudo que acontece, né? E a gente vê a criação perfeita de Deus. Outro dia eu estava assistindo com a Esther, tipo um documentário da natureza, dos animais lá na selva, a questão da lei da sobrevivência da selva, né? Os animais mais fracos, mas que se protegem quando estão em bando, mas aí tem o que acaba ainda sendo a presa de um leão ou de um tigre, que comanda ali, enfim, um animal servindo de alimento para o outro, né? E um protegendo o outro, enfim, a gente vê toda uma cadeia ali, assim, alimentar, um processo, né, no reino animal, tão interessante, um animal avisando o outro que o predador está chegando. Enfim, ao olhar a gente vai vendo a perfeição de Deus, e quando a gente olha para a família, a gente também vê essa perfeição de Deus, porque nós cremos e nós acreditamos em um Deus que é perfeito, criativo, e a gente vê essa perfeição na criação, na família. Por exemplo, quando Deus coloca o papel do homem e o papel da mulher, o homem sendo o provedor, aquele que sustenta a sua família, e não só financeiramente, mas aquele que sustenta nos laços emocionais, aquele que sustenta em todas as áreas, aquele que segura as pontas na hora que o negócio está difícil, né? O homem é aquele provedor que a mulher pode ficar tranquila, porque sabe que o homem está ali trazendo segurança, trazendo provisão. A mulher, do outro lado, ela é aquela que cuida, que com sabedoria edifica, organiza, deixa tudo mais prático, né? Sabiamente usa aquilo que vem como provisão e distribui da melhor forma, né? Ela faz essa parte mais prática, deixando tudo mais fácil, facilitando a vida do homem, não é verdade? Os homens que estão aqui, as mulheres facilitam a nossa vida, né? E porque isso faz parte, o papel, faz parte da criação de Deus. Deus colocou essas características no homem e colocou essas características nas mulheres, né? E quando isso se junta, se forma a família, um completando o outro. E quando nós vamos então para a questão de pai, de mãe, né? A importância, por exemplo, da paternidade. O homem é aquele que gera identidade, que traz afirmação para os filhos, né? A valorização, a autoestima, a segurança. Tudo isso faz parte do papel do pai, o pai que gera isso nos filhos. Assim como a mãe é aquela que oferece carinho, aconchego, o cuidado, traz o equilíbrio para o desenvolvimento psicológico da criança, né? Então a mãe é aquela, se de um ponto o pai traz a segurança, o pai traz a afirmação e a identidade, do outro lado a mãe está trazendo a educação, a mãe está gerando a mentalidade, né? O psicológico do seu filho, e um equilíbrio. E quando a mãe tenta fazer o papel do pai, ou o pai faz o papel da mãe, a criança fica confusa, fica perdida, ela fica se sentindo um peixe fora d'água, porque a gente vê a perfeição de Deus na família. E quando nós temos, né, esse desequilíbrio nessas atividades familiares, nós geramos filhos que se sentem rejeitados, incapazes, inseguros. Talvez alguns de vocês, um dia antes de conhecer a Cristo, se sentiram assim por talvez vir de uma estrutura familiar, talvez desequilibrada, talvez sem o pai, ou sem a mãe, ou por algum processo, ou alguma coisa que acontece, e você passou, talvez, por situações
que Deus te forjou, Deus forjou o seu caráter, Deus forjou a sua vida, e que você encontrou talvez aquilo que faltava em Cristo Jesus, sendo curado e restaurado pelo verdadeiro Pai, pelo Pai que nunca nos abandona. Porque nós vemos este valor da família, né? E a família, então, ela é o equilíbrio para a sociedade, é a base de vida para qualquer pessoa. Eu me lembro quando perdi meu pai, né? Quando meu pai faleceu, eu me lembro que foi uma sensação muito ruim, não só por causa da morte, por ele falecer, mas aquele sentimento, né, de orfandade, que talvez muitos, eu graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, eu perdi meu pai já tendo maturidade, já tendo crescido, mas quantos perdem os seus pais ainda quando criança? Mas aquele sentimento, quando você perde um pai e uma mãe, aquele sentimento de orfandade, você fica, agora eu estou sozinho no mundo, a sensação que dá, né? Eu estou sozinho no mundo, e agora, o que eu vou fazer? Como eu disse, graças a Deus que eu pude viver muitos anos com os meus pais, principalmente a minha infância, com os meus pais, com os meus irmãos, poder crescer, poder ser criado, poder ter isso. Mas quantas vezes nós passamos por esses sentimentos de orfandade? Mas a Bíblia declara, no Salmo 68, versículo 6, ela diz: Deus dá uma família para os que vivem sós. Por que Deus faz essa declaração? Porque família é projeto de Deus. Deus não deseja que nós vivamos uma vida solitária, sozinhos. Mas Ele quer que nós estejamos em uma família. Independente se ela seja de sangue ou não, ou a família espiritual, Deus, Ele nos coloca em uma família. E este valor, queridos, nós não podemos deixar se apagar nas nossas vidas. Agora, por que Satanás quer tanto destruir a família? Por que Satanás vem querer distorcer? Por que tantas meias verdades? Por que tantos valores deturpados para destruir o verdadeiro conceito de família? Porque agora, para a gente falar sobre família, nós precisamos falar o quê? A família tradicional. Dando um ar que você é retrógrado, dando um ar que você é careta, dando um ar que você é conservador. Porque a família moderna pode ter 2 pais, a família moderna pode ter 2 mães. Quem faz parte da família tradicional faz parte do passado. Não é isso que falam, gente? Não é isso que tentam... Estão aqui comigo? Não é isso que tentam colocar para a gente? Agora, nós precisamos nos levantar e falar assim, se isso se chama família tradicional, se a verdadeira família se chama família tradicional, é nessa família que eu acredito. É a família tradicional que eu acredito. Um homem, uma mulher e seus filhos. Essa é a família, o projeto verdadeiro de Deus. Por que Satanás tenta destruir? Porque família é o projeto perfeito de Deus. Mas pastor, a minha família é tão imperfeita, a de todos nós. Todas as nossas famílias são imperfeitas, mas o projeto de Deus é perfeito. Tanto é perfeito que na imperfeição das famílias, Deus nos molda, Deus nos ajusta, para que nós sejamos pessoas melhores. Então a imperfeição da família, aos olhos humanos, ela faz parte do projeto perfeito de Deus. Porque é através das diferenças das nossas famílias, é que nós somos moldados, é que nós somos formados, é que nós somos forjados para poder expandir o reino de Deus e viver o propósito dele nas nossas vidas. Então nós não temos que olhar para a imperfeição da nossa família, mas nós temos que olhar para o projeto de Deus, aquilo que Deus tem para a família. E Satanás tem raiva, porque Satanás tem raiva de tudo o que Deus criou. Do que Deus criou que Satanás não tem raiva. Satanás tem raiva de tudo. Agora, eu e você precisamos mais do que nunca
vigiar e proteger as nossas famílias contra as intenções malignas de Satanás. Precisamos cuidar das nossas famílias. Precisamos estar alertas. Precisamos vigiar. Precisamos orar. Precisamos cuidar. E diante disso, o que eu quero trazer, sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa. Há uma diferença entre responsabilidade e projeto de Deus. Há uma diferença entre projeto não. Há uma diferença entre responsabilidade e o propósito dentro da família. E isso é importante nós deixarmos bem claro, estar bem entendido disso, para que nós possamos saber como cuidar e como proteger da nossa família. Nós precisamos entender que Deus nos vê como indivíduo. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Quando falamos de salvação, a salvação é algo individual. Lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12, Paulo declara: assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Então há uma responsabilidade que é individual. Você vai prestar contas da sua vida com Deus. Você vai prestar contas daquilo que você faz. Você vai prestar conta das ações, das atitudes, das escolhas que você faz. Mas Deus tem um propósito para a família. Quando nós olhamos para a questão do propósito, quando olhamos para aquilo que Deus tem para a família, nós vemos uma questão, que engloba não só cada um de nós, mas engloba a nossa família. Então, a responsabilidade é individual em relação à salvação, mas o propósito é de todos nós, porque Deus tem um propósito para cada família. Olha o que Deus fala lá em Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, Deus está falando para Abraão, liberando uma promessa sobre Abraão. Então o Senhor tinha dito a Abraão: Abraão, deixe a sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha que interessante, né? Deus chama uma família para abençoar todas as famílias da terra. Deus chama Abraão e a sua família. Deus chama a família de Abraão. Ele libera uma bênção sobre a vida de Abraão. Mas através da bênção da família de Abraão, a minha e a sua família é alcançada por Deus. Então há um projeto, então nós vemos Deus prometendo, uma bênção de Deus. Agora, quando olhamos para aquilo que Deus faz na Bíblia, nós vemos que Deus tem esse cuidado com a família. Vamos pegar, por exemplo, a história de Noé. Noé, você conhece a história, a gente não vai entrar aqui nos detalhes, mas Noé, ele foi encontrado como um homem justo. Verdade ou não? Noé foi encontrado como um homem justo. A Bíblia fala que somente, olha, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Deus está falando sobre Noé, olha, este relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Olha que interessante, a Bíblia fala a única pessoa. Se a Bíblia está falando que Noé é a única pessoa, é porque Noé era o único. E os seus filhos talvez não fossem. A sua esposa talvez não fosse. Mas Noé era o único que Deus encontrou íntegro. Encontrou justo. Que encontrou o coração de Deus. Então nós poderíamos pensar o quê?
que Deus iria mandar o dilúvio, destruir tudo e salvar somente quem? Noé. Mas o que Deus faz? Porque Deus não tem o plano, não é o propósito de Deus uma única pessoa, mas o propósito de Deus é para a família. Então, olha, Gênesis capítulo 6, versículo 17. Preste atenção, em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entra na arca com a sua mulher, os seus filhos e as mulheres deles. Então, quando a gente olha para a história de Noé, a gente vê que Noé era um homem justo. Mas a salvação, né, o milagre ali de poder dar continuidade na família, né, ou da criação, né, toda a família de Noé foi guardada. Não somente Noé. Então isso mostra que a minha e a sua atitude vai alcançar as bênçãos ou as maldições, mas não somente para a minha vida, mas para toda a nossa família. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então a sua atitude, se você for egoísta e você pensar, não, mas eu vou ser desse jeito, não tem problema, é só eu mesmo. Mas essa sua atitude de egoísmo, ela vai alcançar toda a sua casa, a sua família. Agora, não, eu vou ser obediente a Deus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A sua atitude de obediência também vai alcançar toda a sua casa. Então nós vemos que o padrão de Deus nunca é abençoar uma única pessoa. Mas Deus traz um propósito, Deus traz a bênção para a família. Quando olhamos, por exemplo, para a vida de Ló, está lá relatado em Gênesis capítulo 19. Ló foi considerado um homem justo diante de Deus. E Ló morava onde? Em Sodoma e Gomorra. E Deus ia fazer o quê? Ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus ia destruir, e Deus envia o quê? 2 anjos para tirar Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, porque Ló era justo. Mas você lembra da história da família de Ló? A mulher de Ló vem junto, sai junto. Só que ela não chega até o final da jornada, por quê? Porque ela desobedece a Deus, ela olha para trás e vira uma estátua de sal. As filhas de Ló, após saírem de lá junto com seu pai, elas embebedam Ló e tem ali relações, faz um incesto com o próprio pai. Mas, então a gente vê a imperfeição da família. A gente vê o contexto que não era tão bom assim. Mas Ló era alguém justo. E a bênção de Deus para a vida de Ló, que era alguém justo, alcançava toda a sua família. É por isso, queridos, que nós precisamos entender que a nossa atitude, a nossa posição, as nossas escolhas afetam toda a nossa casa. Sejam coisas boas ou ruins. É por isso que muitas vezes a gente ouve relatos de casamentos que a esposa é convertida, o marido não é, e a esposa fica anos ali, só que e reclama, ai Deus, porque o meu marido, ai porque isso, ai porque o meu marido, eu quero que ele, e ora por tantos anos para que o marido se converta, mas aí parece que nada acontece. Mas é que a mulher ou o homem, vice-versa, não entende que é o seu posicionamento que vai gerar. É o seu posicionamento que vai gerar a bênção ou não para a família. Em um caso de julgo desigual, é o posicionamento daquela pessoa que conhece a Cristo, a sua obediência a Deus, que vai gerar a mudança,
que vai trazer a bênção de Deus para sua casa. E muitas vezes fica esperando ao contrário. Ah, se o meu marido mudar, ah, se a minha esposa mudar, ah, se o meu filho mudar, então vai tudo melhorar. Quando a verdadeira mudança, ou quem precisa atrair a bênção de Deus para a família, é cada um de nós. É quando nós olhamos para nós mesmos e enxergamos aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos ser justos e íntegros diante de Deus, para atrair a bênção de Deus. Então, no texto que a gente vê, né, Deus falando para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você faz parte dessa promessa de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: você e sua família faz parte dessa promessa de Deus. E é interessante quando nós vemos que, da mesma forma que, né, a gente vê, por exemplo, na vida de Noé, na vida de Ló, nós vemos também que a bênção de Deus alcança toda a casa. Você se lembra da história de José? José foi vendido como escravo, mas quando ele chegou na casa de Potifar e ele começou a servir ali, o que aconteceu? Toda a casa de Potifar foi abençoada. Olha aqui a Bíblia fala, em Gênesis 39. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, as plantações e os animais prosperavam. Então, a partir de José, toda a casa foi abençoada. Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida que a partir de você, toda a sua casa, toda a sua família vai ser abençoada em nome de Jesus. Quando a gente olha para a história lá de Obed-Edom, Obed-Edom foi o cara que recebeu a arca, que havia sido a arca, né, que havia sido roubada pelos filisteus, e eles devolveram para o povo de Israel, e o rei Davi foi buscar a arca. E no primeiro momento que ele foi buscar, a carruagem, né, dos bois da carruagem tropeçaram, a arca caiu, e um dos sacerdotes que estavam ali foi segurar a arca, morreu fulminado, e Davi desistiu naquele primeiro momento de trazer a arca, e então a arca foi levada até a casa de Obed-Edom. E o rei Davi estava lá procurando saber: Deus, o que nós vamos fazer? E agora a arca não está aqui, né? A arca representava a presença de Deus, até que chega relatos para o rei Davi que fala: olha, Obed-Edom e toda a sua casa tem sido abençoada por Deus, vamos lá buscar a arca. Então Davi faz lá o que precisa ser feito para ir buscar a arca, porque enquanto a presença de Deus estava ali na casa de Obed-Edom, toda a sua casa era abençoada, foi abençoada. Queridos, isso precisa ser um alerta para nós, de nós entendermos. Se nós queremos, eu vou falar um pouco mais sobre isso na semana que vem, mas se nós queremos a bênção de Deus para as nossas casas, para as nossas famílias, nós precisamos ter a presença de Deus conosco. Nós precisamos atrair a presença de Deus, porque a bênção de Deus alcança toda a nossa família. Há pessoas na sua casa que ainda não conhecem Jesus. A bênção de Deus vai alcançar ela a partir do seu posicionamento, a partir da sua busca, a partir daquilo que você está fazendo. Então a bênção de Deus alcança toda a família. Agora, por que é importante nós cuidarmos da nossa família? Por que é importante nós olharmos com carinho para a nossa família, nós cuidarmos, nós protegermos da nossa família? A primeira coisa, porque é nossa responsabilidade de criarmos os nossos filhos para serem bons pais. É nossa responsabilidade de criar os nossos filhos para serem bons pais. Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5 diz que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas.
não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Então Deus está falando, feliz é aquele que tem filhos, né? Feliz é aquele homem que na sua juventude, né, tem os filhos que são como flechas na mão do guerreiro. Flechas servem o quê? Para serem enviadas, para serem lançadas. Elas são preparadas, elas são polidas para alcançar o seu destino. Então nós precisamos cuidar das nossas famílias, pais que estão aqui, pais, mães, nós precisamos cuidar da nossa família, proteger a nossa casa, cuidar dos nossos filhos, porque eles são herança bendita do Senhor. Os nossos filhos não são nossos, são filhos de Deus, na qual Deus colocou a responsabilidade em nós, para criarmos, para cuidarmos, para que eles sejam lançados para cumprir o propósito de Deus. Então o sucesso da nossa paternidade ou da nossa maternidade não é ter bons filhos, mas é gerar bons pais. Você não mede o sucesso da sua paternidade se o seu filho é bom ou não, mas você vai medir o sucesso se ele se tornar um bom pai ou uma boa mãe. Porque aí sim nós vamos ver que o nosso papel como pais foi cumprido, que nós fizemos aquilo que Deus pede para nós. Porque se você tiver bons filhos, talvez a sua posteridade, talvez a sua descendência, talvez ela vai acabar nos seus filhos. Agora, se você gerar bons pais, quando eu falo pai, pai e mãe, se você gera bons pais, é a certeza que a sua descendência continuará até a volta de Cristo. Porque um filho, né, uma criança que ela é gerada, ela é cuidada para se tornar um bom pai ou uma boa mãe, é certeza que ela vai dar continuidade na família. Que ela vai dar continuidade em cumprir o propósito e o chamado de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, bons filhos é uma consequência de gerar bons pais, boas mães. Então nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos cuidar dos valores da família, porque é nossa responsabilidade de criar os nossos filhos. Segunda coisa, porque é nossa responsabilidade como filhos, de honrar e obedecer os nossos pais. Olha em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo 3, diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa. É interessante, né? Quando a gente olha aqui Paulo está falando sobre isso, mas quando olhamos também para o Antigo Testamento, quando vem a lei, a primeira lei, o primeiro mandamento com promessa que Deus dá é este: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida. Honrar pai e mãe, obedecer, né? Honrar fala de respeito, né? Honra significa respeito por pessoas que merecem destaque. Honrar é você respeitar, é você reconhecer, né? Ou seja, nós demonstramos honra quando nós obedecemos, quando nós respeitamos, quando nós cuidamos dos nossos pais. Agora, como filhos, né, todos nós podemos não ser pais, mas todos nós somos filhos. E como filhos, honrar os nossos pais é cuidar dos nossos pais. É cuidar, né, dos nossos, né, dos pais. Isso é respeito. Né, é você honrar. Né? Então, é nossa responsabilidade como filhos de obedecer e honrar aos nossos pais. Claro, aqui na obediência, não estou falando de um relacionamento abusivo ou ou um relacionamento que causa consequências, não nesse sentido. Mas quando você é filho e você tem um pai
que tem princípios, que honra, que respeita, né? E nós devemos obedecer, nós devemos ter consideração, né, pela sua opinião, por aquilo que nós ouvimos. A terceira coisa pela qual nós devemos cuidar da nossa família é porque através da nossa família nós vamos escrever a história. É porque através nós não escrevemos a história sozinhos. Nós escrevemos a história através da nossa família. Nós escrevemos a história não somente na nossa geração, mas na geração dos nossos filhos, quando eles dão continuidade. E os filhos dos nossos filhos. Olha aqui, fala Josué, ele estava chegando no final, no período depois da conquista da terra. E ele está ali confrontando o povo, dizendo, olha, mas se vocês se recusam a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais os seus antepassados serviam, além do Eufrates? Ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sabe, queridos, Josué determinou que a sua família iria servir ao Senhor. Josué declarou, ele falou, olha, vocês, eu não sei o que vocês vão escolher. Foi ensinado, foi mostrado, Deus fez, Deus mostrou, Deus realizou milagres. Mas vocês precisam escolher, e Josué estava falando, olha, eu não sei se vocês vão escolher os outros deuses, mas eu e a minha casa vamos servir a Deus. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Sabe, queridos, o que você tem determinado para a sua família? O que você tem determinado para a sua casa? Você tem deixado com que essas quebras de valores escrevam a história da sua família? Ou você tem declarado que você e a sua casa vão servir ao Senhor? Que você e a sua casa vão honrar ao Senhor? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Abraão escreveu a sua história através da sua família. Primeiro com Isaac, depois com Jacó, depois com os 11, né, ali as 12 tribos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Em família, Abraão escreveu a sua história. Noé escreveu a sua história com a sua família. Noé e a sua família foram os únicos loucos que obedeceram à voz de Deus para construir uma arca, em uma época em que ninguém sabia o que era chuva, quanto mais um dilúvio. Mas Noé e a sua família escreveu a história. Noé não construiu sozinho aquela arca, mas os seus filhos ajudaram a construir. Moisés escreveu a história com a sua família. Ele não escreveu a história sozinho. Moisés teve a sua família junto com ele. Davi escreveu a história com a sua família. Todas as famílias imperfeitas, com as suas falhas, com seus traços de caráter, precisando ser ajustado, precisando ser formado, mas todos eles escolheram escrever a história, todos eles fizeram como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus veio para salvar o mundo através de uma família. Porque Jesus nasceu como criança, como eu e você nascemos um dia. Jesus, ele poderia simplesmente chegar de forma humana e dizer, olha aqui, vim aqui para salvar todo mundo e acabou. Eu sou o rei, eu que mando e está tudo certo. Mas Jesus escolheu uma família para vir a este mundo, para trazer salvação. Por quê? Porque nós vemos Deus, como Ele escreve a sua história, através da família. E se nós olharmos para os dias de hoje, Deus, Ele faz tudo através da família, porque hoje a igreja é a família de Deus. E a igreja, ela vai ser o quê? A noiva de Cristo. E quem se casa para formar uma família.
Então nós vemos todo este papel, desde o princípio até o fim. Nós vemos o conceito de família na Bíblia toda. Nós vemos Deus trabalhando através da família. Deus traz a redenção através de uma família. Deus traça o destino de toda uma nação, começando por uma família. Deus abençoa toda uma nação através de uma família. Deus faz tudo acontecer através de uma família. E lá quando Jesus vem, agora não é mais apenas uma família da descendência, mas agora é a família de Cristo. Porque agora todos são colocados em uma família. Todos fazem parte de uma mesma família, onde Cristo é o cabeça. E tudo continua da mesma forma. Deus libera a sua bênção para uma família, ou através da família. Então nós devemos cuidar, queridos, da nossa família. Nós devemos zelar pelos valores da família. Nós não temos que brigar por aí afora. Porque tem que ser a família, porque isso. Não. Mas nós precisamos valorizar o conceito de família. Nós precisamos valorizar o conceito de família, entender o conceito de família. Porque agora nós, eu e você, temos a oportunidade de escrever a história até a volta de Cristo. E como você quer escrever? Eu quero fazer como Josué, declarar que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor até a volta de Cristo. Nós vamos servir a Ele. Nós vamos declarar que Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu quero, junto com as minhas filhas, honrar ao Senhor. Eu quero que as minhas filhas honrem ao Senhor. Eu declaro sobre elas que elas serão famílias benditas do Senhor. E eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a sua casa, que você é família bendita do Senhor, que os seus filhos e os filhos dos teus filhos vão honrar ao Senhor, vão servir ao Senhor, vão viver dentro do propósito de Deus, para a sua casa, para a sua família. Sabe, queridos, eu quero concluir para nós participarmos da ceia. A salvação é uma responsabilidade individual de cada um de nós. Mas o propósito de vida e bênção é para toda a família. Não tem como você decidir pelo seu filho ou pela sua filha se ele vai aceitar a Cristo ou não. Não tem como você decidir por ele, fazer a escolha por ele, para que ele aceite a Cristo como Senhor e Salvador. Mas você pode proporcionar um ambiente familiar para que seja propício a ele tomar uma decisão de seguir a Cristo. Você pode valorizar os laços familiares, você pode valorizar os conceitos, os valores da família na sua casa, proporcionando o ambiente para que o seu filho, quando tiver idade, tenha condições e ele entenda, opa, aqui eu sou amado. Aqui há um valor importante, eu quero seguir a Cristo, eu quero honrar a Cristo. E quem prepara esse ambiente, quem cuida desse ambiente, é cada um de nós, sendo pais ou sendo filhos. É responsabilidade nossa de cuidar deste ambiente. Você é a ponte de Deus para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Deuteronômio, quero encerrar lendo o Deuteronômio 28, que diz: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, o seu Deus, e cumprirem fielmente todos estes mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: suas cidades e os seus campos serão abençoados, os seus filhos e as suas colheitas serão abençoados. É mandamento de Deus. Se nós obedecermos ao Senhor, os nossos filhos, toda a nossa casa será abençoada pelo Senhor. Então a bênção de Deus para a sua família está nas suas mãos.
A bênção de Deus para a sua família depende da sua obediência ao Senhor. Valorize a sua família, honre a sua família, respeite, cuide da sua família, pois é nossa responsabilidade cuidar da nossa família. Pais, fique de olho em quais são os valores que está entrando na sua casa. Quais são os valores, quais têm sido as referências dos seus filhos? Quais têm sido as referências, o que eles têm, para o que eles têm olhado, para o que eles têm visto? Cuide e proteja, cultive os laços familiares, cuide dos seus filhos, desenvolva memória na vida dos seus filhos. Outro dia eu estava vendo sobre isso. Quem aqui tem a sensação que cada dia está passando um mais rápido que o outro? Sabe por que isso acontece? Porque nós não temos memórias o suficientes durante o nosso dia para que ele fique gravado na nossa mente. Nós entramos numa rotina de fazer as mesmas coisas, de correria, e acaba tudo passando batido. E a gente não gera memórias. E ao não gerar memórias, a gente tem a sensação de que o tempo está passando cada vez mais rápido. Mas a pergunta é, as 24 horas do dia de hoje, foi a mesma as mesmas quantidade de horas do dia de ontem? Sim ou não? Sim. Vai ser a mesma de amanhã? Sim. 24 horas são 24 horas todos os dias. Então o que nós precisamos fazer? Produzir memórias nas nossas vidas. Produzir memórias na vida dos nossos filhos. Nossos filhos precisam ser marcados com memoriais. Então eu queria deixar um desafio para essa semana. Em você ter um tempo com a sua família. Você assistir um filme junto, comer uma pipoca, enfim, não precisa gastar muito. Sentar junto, ter uma refeição junto, assistir um filme, comer uma pipoca, se quiser sair, tomar um lanche, você tem condições para isso, faça também, não tem problema. Mas eu queria deixar este desafio, você ter um tempo com a sua família, você tirar uma foto e postar lá nas suas redes sociais e dizer, eu amo a minha família, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, enfim, alguma frase, né, de valorizando a família. Eu quero desafiar, não só essa semana, mas todo este mês, a você postar fotos, né, você que tem as suas redes sociais, ou mesmo ali no status do WhatsApp, enfim, aonde você tem a rede social que você mexe. Você colocar uma foto da sua família, você tirar uma foto, né, da sua família e colocar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu amo a minha família, enfim. Vamos valorizar o conceito de família, vamos valorizar a família, vamos valorizar, né, o projeto de Deus, que Deus tem para a minha e para a sua vida, que é a família. Amém? Amém?